Olá, pessoal. Eu sou a Bia Kicis e estamos aqui para mais um Papo que Bate. Hoje o meu convidado é o Miguel Najib, fundador do movimento Escola Sem Partido. Miguel tem novidades para contar para a gente, inclusive acabou de ganhar uma ação contra um diretor de uma escola. E eu quero que o Miguel conte sobre isso para a gente. O que aconteceu, por que você processou, como é que foi essa vitória e como é que você vê o Escola Sem Partido daqui para frente? Olha, com relação a esse processo que eu acabei de vencer em primeira instância, o que aconteceu foi o seguinte: eu participei no ano passado de um debate na Folha de São Paulo sobre o programa Escola Sem Partido. Então havia 2 debatedores de um lado, defendendo o projeto, e 2 debatedores contrários ao projeto, enfim, manifestando a sua opinião livremente, todo mundo tem direito de fazer isso. Ocorre que um dos debatedores, que é o diretor-presidente do Colégio Bandeirantes, em determinado momento da sua fala, foi contestado pela plateia. A plateia, quando ele disse que a doutrinação não existia, que era um problema falso, ele inclusive usou a expressão uma pseudo-SIC, doutrinação, a plateia reagiu. Reagiu porque a plateia, naturalmente, sabe que o problema existe, que o problema é grave, e começou a contestar essa fala dele. Ele, neste momento, ele perdeu o equilíbrio, começou a ficar nervoso e passou a imputar a mim, né, o comportamento da plateia, a me responsabilizar pelo comportamento da plateia, quando eu não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ali. A plateia estava se manifestando livremente, contestando a fala do dono do Colégio Bandeirantes. De ter a coragem de dizer que não existe doutrinação nas escolas. E curioso que durante uma audiência desse processo criminal, no qual ele foi condenado, ele reconheceu, a gente pode até exibir esse vídeo depois, ele reconheceu expressamente que eu tinha razão, que ele disse assim: o Najib tem razão com relação ao problema da doutrinação. De fato, o problema existe. Quer dizer, então ele, naquela ocasião, ele nem foi veraz em relação ao problema. Ele falseou a verdade quando ele disse, provocando a plateia, porque foi isso que ele fez, quando ele disse que o problema não existia. Muito bem, naquela ocasião, ao imputar a mim o comportamento da plateia, ele me ofendeu, ele me chamou de fascista. E aí, naquele momento, eu disse a ele que ele seria processado por estar me ofendendo daquela maneira. Quer dizer, no meio de um debate, uma pessoa que deveria ter um comportamento mais elevado, um diretor-presidente de uma escola do nível do Bandeirante, começa a te atacar com palavras de ordem e te chamar de fascista. Foi realmente uma coisa... Eu fiquei chocado com o comportamento dele naquela ocasião. E no mesmo momento eu prometi a ele, na verdade eu assumi o compromisso de processá-lo, tanto do ponto de vista civil, tanto na justiça civil como criminal. E foi o que eu fiz. E aqui em Brasília eu movi uma ação de reparação de danos morais, ele perdeu, já foi condenado em primeira instância, recorreu, mas já existe uma condenação ao pagamento de R$15 mil por danos morais. E eu me comprometi também a doar essa importância ao Escola Sem Partido, a nossa associação, para investir esse dinheiro no combate à doutrinação, na disseminação do projeto Escola Sem Partido. E movi também uma ação, uma queixa-crime, entrei com uma queixa-crime por injúria, pelo crime de injúria, na Justiça de São Paulo, que aí é o foro competente a São Paulo. E também saiu recentemente a sentença condenando o diretor-presidente do Colégio Bandeirantes, que é um dos mais tradicionais colégios particulares de São Paulo, condenando criminalmente por injúria. Quer dizer, o juiz reconheceu que ele praticou o crime de injúria e qual foi a condenação que ele recebeu? Ele sofreu uma condenação à pena de multa de 40 salários mínimos. Quer dizer, eu não vou, esse dinheiro não virá para mim, vai para o Estado, né? O Estado é que vai receber esse dinheiro. Mas é muito importante que as pessoas saibam que têm o direito à honra, né? E nós precisamos defender a nossa honra, precisamos nos defender contra ataques injustos que são feitos à nossa honra. E foi o que eu fiz e eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Foram 2 belas sentenças. A sentença criminal é excepcional, serve de precedente, deve ser lida, estudada e invocada por todas as pessoas que sejam ofendidas ao exercer a sua liberdade de expressão, Miguel, como aconteceu comigo. Sabe que legal? Eu já condenei o Jean Willis também, né, a me indenizar por danos morais.
me chamou de criminosa nas redes sociais e tudo mais. E você agora condenou esse diretor de escola. As pessoas precisam saber, e o pessoal que está acostumado a xingar a gente aí, é saber que acabou a mamata, agora a gente despertou e a gente vai reagir, a gente vai responder e com processos mesmo, né? A gente não vai ficar calado sendo ofendido. Olha, Bia, esse conselho é um conselho que eu escuto do Olavo de Carvalho já há muitos anos. Ele diz assim, não deixem barato, vocês têm que processar as pessoas quando elas lesarem os seus direitos, enfim, quando elas os ofenderem. E eu estive agora recentemente em Londrina, por exemplo, e participei de um debate que foi organizado pelo Felipe Barros, pelo vereador Felipe Barros, um debate sobre também o projeto Escola Sem Partido, que o Felipe apresentou na Câmara Municipal de Londrina. E na plateia havia, naturalmente, pessoas a favor e contra o projeto Escola Sem Partido. Mas havia um casalzinho que estava sentado logo nas primeiras fileiras, que estava debochando o tempo todo, dando risada, desrespeitando, provocando os debatedores, no caso eu e o Felipe, que estávamos defendendo o projeto. E a certa altura eles passaram a me ofender, a me chamar de fascista, exatamente como fez o professor, o diretor do Colégio Bandeirantes. Então eu quero avisar aqui a essas duas pessoas, esse casalzinho, eu já tenho o nome deles, ainda só falta o endereço, mas eu vou conseguir, que eles serão processados também, civil e criminalmente, por me ofenderem, por me chamarem de fascista. Podem esperar que vocês vão receber a visita em breve do oficial de justiça. Muito bom, Miguel, é isso aí. Agora, me diz uma coisa, Escola Sem Partido tem vários projetos de lei, e tem um projeto de lei que chegou ao Supremo, entraram com a DIN, não é isso? Exatamente. E como é que fica essa situação, Miguel? Olha, isso tem dado margem a muita confusão. O que existe até agora é a decisão de um ministro do Supremo, do ministro Barroso, que deferiu uma liminar, quer dizer, uma decisão provisória, numa ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a lei de Alagoas, contra uma lei de Alagoas que foi inspirada numa versão antiga do projeto Escola Sem Partido. É uma lei que, se você comparar hoje com o nosso anteprojeto, você vai ver muito poucas semelhanças em relação a essas duas leis. Mas o fato é que existe uma decisão do Barroso, apenas do Barroso, uma decisão individual, que terá ainda de ser confirmada pelo plenário do Supremo, né, dizendo que esta lei aparentemente é inconstitucional. É isso o que ele se limita a dizer nessa decisão liminar que ele proferiu, não me lembro quando foi, mas acho que foi ano passado. Muito bem. Que impacto isso tem sobre os projetos de lei que estão tramitando em casas legislativas de todo o país? Zero, impacto nenhum. O Poder Legislativo é soberano, ele tem a sua liberdade, ele tem autonomia em relação ao Poder Judiciário, é o princípio da separação de poderes. Então, todas as casas legislativas que têm projetos em andamento esses projetos devem continuar tramitando. Veja bem, na Câmara dos Deputados, por exemplo, todo mundo sabe que existe um projeto de lei em andamento desde 2015. Que foi criada uma comissão especial. Está sendo amplamente debatido nas audiências Exatamente. públicas. O Congresso nem tomou conhecimento da decisão do Barroso. Cada macaco no seu galho, entendeu? O Supremo decide e o Legislativo legisla, né? Depois que a lei for aprovada, aí se vai discutir se ela é constitucional ou não. Agora, vamos imaginar, Bia, que o Supremo, que a lei seja aprovada, entendeu? O Congresso Nacional aprova a lei, e aí o Supremo vem e declara a lei inconstitucional. Isso pode acontecer? Bom, tudo pode acontecer hoje em dia no Brasil. A gente sabe como é que as coisas estão. Né? Ainda mais, né, com esse ativismo, né, que os ministros não julgam de acordo com a lei e a Constituição. Eles julgam de acordo com a vontade deles, o que eles chamam da consciência deles, né? Aí fica difícil com quanto o ministro que realmente está comprometido com a agenda a agenda globalista, né? É exatamente isso que está acontecendo, nós sabemos, né? Mas supondo que o Supremo venha e declare essa lei inconstitucional, o que vai acontecer? Olha, na prática, o que o Projeto Escola Sem Partido pretende e está fazendo é disseminar conhecimento sobre os direitos que o estudante tem de não ser doutrinado pelos seus professores. Então, a lei, o nosso projeto, em essência, o que ele faz? Ele torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula de um cartaz com os deveres do professor.
eu já falei isso inúmeras vezes, o projeto praticamente se resume a isso. É uma regra que torna obrigatória a colocação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio de um cartaz com 6 deveres do professor. O que dizem esses deveres do professor? Por exemplo, um dos deveres diz que o professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Então, se o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade desse dever do professor, ele estará declarando que os professores têm o direito de fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Não só o direito, mas o direito constitucional de fazer isso. Absurdo. Imagine só a loucura que seria, né, se o Supremo declarasse essa regra inconstitucional. Eu gosto daquele outro dever, que fala que o professor não pode prejudicar o aluno em razão da sua consciência. Vai, Miguel, se o Supremo declarar isso inconstitucional, né, essa regra diz, o professor não prejudicará os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou morais. A contrário senso. A contrário senso. Se o Supremo declara isso inconstitucional, ele está reconhecendo o direito constitucional do professor de prejudicar os alunos que discordam da opinião dele. Vocês já imaginaram? Uma opinião política. Religiosa, não é que o professor ensinou a matéria e o aluno fala, discordo, 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 é 8. Não é isso, né? Discordar da crença do professor, da convicção política, e o professor vai poder perseguir o aluno, tirar nota. Vai poder, eles já fazem isso muito. Não, eles fazem, mas agora vão fazer, se o Supremo declarar inconstitucional, vão fazer com o aval do Supremo Tribunal Federal. Então, o aluno, por exemplo, que for ateu e tiver um professor cristão, o professor cristão vai poder perseguir esse aluno pelo fato dele ser ateu, com o aval do STF. Caso a lei seja declarada inconstitucional. Evidentemente que, se o Supremo declarar isso, nenhum juiz no Brasil vai concordar. Nenhum juiz do Brasil vai aceitar essa orientação do Supremo. Então, o que as famílias vão fazer e deverão fazer caso a lei seja declarada inconstitucional? Em primeiro lugar, imprima, ou então, na verdade nós vamos fazer isso, nós vamos fazer adesivos com os deveres do professor para que as famílias colhem no caderno dos seus filhos. E os seus filhos entrarão na sala de aula com o caderno com os deveres do professor. Armados com o cartaz da Escola Sem Partido, gente. Isso vai ser uma arma pra gente. Ou seja, o cartaz não estará pregado na parede, mas estará pregado na capa do caderno dos alunos. Então essa é a primeira medida que os pais deverão fazer para proteger os seus filhos contra os professores militantes e ativistas. Segunda coisa, caso um professor desrespeite os deveres do professor, digamos, o aluno prejudica, o professor prejudica o aluno porque o aluno discorda dele ou tem uma opinião sobre religião, sobre política, sobre moralidade diferente da do professor. Nesse caso, o pai pode processar o professor por danos morais, não é? Mesmo que lá na frente, mesmo que na última instância, essa sentença venha a ser reformada pelo Supremo, ele certamente vai dar uma tremenda dor de cabeça para o professor militante, e é isto que importa. Nós precisamos usar o Poder Judiciário para defender os nossos direitos e levar os abusadores às barras dos tribunais. O simples fato de ser processado já é uma punição. Muito bem. Miguel, olha só, aqui no programa, a gente sempre tem, né, a gente sempre escolhe alguém em quem bater. Você já deu uma surra moral aí nesse diretor da escola. Como é que é o nome do professor? Você se lembra? Mauro de Salles Aguiar. Mauro de Salles. Então você já bateu nele, deu uma surra. Mas hoje você pode escolher bater em outra pessoa, tá? O que você acha da gente bater no ministro Barroso? O ministro Barroso vai julgar essa causa. Então, eu quero me abster aqui de fazer qualquer crítica ao juiz que vai julgar um processo que é um processo que interessa a todo o país, interessa ao nosso movimento, sem dúvida alguma, mas a palavra dele não é a única. Não é? Ele terá ainda que convencer os outros 10 ministros do Supremo de que ele tem razão. Nós vamos lutar para demonstrar que ele que essa decisão individual dele está equivocada, não é? E ainda falta, Bia, falta muita coisa para acontecer, entendeu? Escolhe alguém para bater então, que o programa já está terminando. Alguém assim que você acha que prejudica muito e que não vai julgar a causa, que prejudica o Escola Sem Partido. Olha, eu vou bater num ente abstrato. Eu vou bater, me desculpem, eu vou fazer isso, porque não me ocorre nenhum nome em particular agora. Eu quero bater nesse ente abstrato, que é o abusador de crianças e adolescentes. Gostei. Essa pessoa que se aproveita, se aproveita daquela situação de segredo da sala de aula,
do poder que ele exerce sobre os alunos, essa pessoa não merece respeito, não merece o nosso respeito. O professor merece respeito. Mas esse abusador, esse molestador intelectual de crianças e adolescentes, esse não tem dignidade, essa pessoa não deveria estar exercendo o magistério. Deveria estar aí num carro de som, deveria estar fazendo propaganda. Vida política, vai se candidatar a vai ser cabo coisa. eleitoral, vai Isso. ser cabo eleitoral, entendeu? Não usa a sala de aula para fazer isso que você está fazendo. Então eu quero dar esse troféu, Gostei. a esse... Vamos dar. Depois a gente pega um em particular. Vamos pensar melhor. Mas hoje aqui no Papo que Bate, estamos batendo nesses molestadores de crianças. Gostei, Miguel, olha. É um abusador, são os abusadores que não são dignos da profissão que exercem. É isso aí, pessoal. Um beijo e grato aí por acompanharem o nosso Papo que Bate. Valeu. Um abraço.